Oi, meu nome é Rebeca. Meu nome é André. Meu nome é Júlia Gomes. Sou Júlia Cavalcante. Oi, meu nome é Ana Lima. Oi, meu nome é Henrique. Bom, eu vou falar sobre o futebol de campo. Ele surgiu no Japão como um estilo ritualístico, né, chamado de Kemari, e ele também era jogado pela realeza como um jogo de passatempo. O futebol de campo, ele é o mais conhecido no mundo. Ele é jogado por 11 atletas e um árbitro, e ele tem uma duração de 90 minutos e 15 de intervalo. O campo, ele possui uma grama natural ou sintética, e ele no máximo, as suas dimensões são no máximo de 120 de comprimento por 90 de largura. No futebol, ele não permite o uso das mãos, exceto quando o jogador for bater a lateral. E a regra também, né, o certo é ele utilizar as. Bom, agora eu vou falar sobre o fut-tênis. O fut-tênis, ele é a junção do futebol com o tênis. E essa modalidade foi criada por Oscar de Oliveira após ter se machucado em uma partida de futebol. O jogo pode ser individual ou em dupla e é utilizado em uma quadra de 14 por 8 metros. E tem uma rede no meio com 2 traves, uma de cada lado. Ao invés da raquete, os jogadores utilizarão apenas os pés e o corpo, exceto as mãos, e a bola é a mesma de futebol. A contagem de pontos é de sets e games, e a cada erro cometido equivale a 15 pontos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o futsal. O futsal é derivado do futebol e é jogado dentro de uma quadra, diferente do futebol normal, que é jogado em um campo. São 2 equipes com 5 jogadores, com o objetivo de marcar mais gols durante a partida. Há 2 versões sobre sua origem. Uma que foi criada em 1934 no Uruguai e outra que foi criada em 1940 aqui no Brasil. Os fundamentos do futsal é basicamente o domínio da bola, o passe, a condução, a recepção, o chute e o cabeceio. Diferente do futebol de campo comum, o futsal é dividido em 2 tempos de 20 minutos cada, então a duração de partida é mais curta. Entre esses 2 tempos, nós temos um intervalo de 15 minutos no máximo, e o primeiro livro de regras lançado sobre o futsal foi somente em 1956. A prática por mulheres foi bem mais tardia e foi reconhecida somente em 1983, e o Brasil é o maior campeão na Copa do Mundo com 5 títulos de futsal masculino. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Futebol Society. O Futebol Society foi criado na década de 80, mas naquela época era conhecido como futebol de 7, porque a Receita Federal não aceitava registros com outro idioma e, por ser jogado por 7 jogadores, acabou ficando com esse nome mesmo. Durante o jogo nós temos 2 tempos de 25 minutos cada, totalizando 50 minutos de jogo e 15 minutos de intervalo entre eles. Durante a partida contamos com a ajuda de 2 árbitros, são 7 jogadores, como eu já disse, e diferentemente do futebol comum de campo, a grama do futebol de society é uma grama sintética. O tamanho do campo pode variar de 45 metros de comprimento e 25 metros de largura até 55 metros de comprimento e 35 metros de largura no máximo. A bola pode pesar de 420 gramas até 450 gramas e a única coisa crucial que muda do futebol society para o futebol de campo comum é o tempo e a grama.
Outro tipo de futebol é o showball. Ele foi criado por John Martins e ele teve essa grande ideia de criar esse esporte até porque ele jogava futebol de campo húngaro, então ele gostava muito. Ele criou esse esporte em 1969 e se espalhou para o mundo inteiro. Então, hoje, as pessoas que mais jogam esse tipo de esporte, os que praticam, né, são aquelas pessoas que se aposentam no futebol. Então, para eles não pararem de jogar o futebol, né, que eles gostam, eles passam a praticar o showball. O showball, ele acontece em quadras com gramas sintéticas, a quadra é menor do que a quadra tradicional, a bola ela é menor e o peso também é menor do que a bola tradicional do futebol. Ela tem em média a 6 jogadores, exceto o goleiro, e você pode também trocar de jogadores durante a partida sem nenhum problema. O tênis pode ser de futsal ou society, só que tem que ser os cravos pequenos e embaixo tem que ser borrachudo. O tênis pode ser de futsal ou society, só que tem que ser os cravos pequenos e embaixo tem que ser borrachudo. Em relação às faltas, o cartão azul é para quando gera uma falta grave, então você fica 2 minutos ali fora da partida. O cartão vermelho gera expulsão da partida ou até mesmo da equipe. A partida acontece em 2 tempos de 25 minutos e 10 minutos de intervalo. O jogo se inicia quando gera um sorteio, decidindo o lado do campo ou com quem vai ficar a bola, né? Também, uma falta muito importante aqui você não pode colocar a mão na bola, chutar o adversário, golpear, empurrar, esse tipo de coisa. Não pode, senão ganha falta. Outra coisa, se caso a bola for para fora, não tem como, porque tem a tabela que fecha a quadra, mas se caso ela passar por cima da tabela, se caso for na defesa de quem jogou a bola, é marcado pênalti. E é isso. Tem o futebol de areia. Ele também é conhecido como futebol de praia. Ele foi criado em 1990 e essa regra dele foi criada em um campeonato em Los Angeles. A bola que eles usam é bem menor do que a tradicional, mas é de futebol. E o campo é bem menor. Eles têm 5 jogadores, exceto o goleiro, que pode segurar a bola na sua área durante a partida sem nenhum problema. Pode substituir os jogadores durante a partida e cada partida tem 2 juízes. A partida dura a 35 minutos, dividindo 3 tempos de 12 minutos. Quando faz um gol, o tempo para, o juiz apita e volta ao jogo normalmente. Não pode usar calçados, tem que usar meias ou tornozeleiras. Tem as faltas, que são o cartão amarelo, que é quando é falta leve, e o vermelho é para caso de expulsão. Eu vou falar um pouquinho sobre o futebol de pântano. Ele tem esse nome porque ele é jogado em um campo que é nada mais, nada menos do que um campo cheio de lama. E por ser um campo cheio de lama, ele possui algumas regras bem específicas. O jogo é realizado em um espaço de 30 por 60 metros, que é equivalente a 1/4 do campo de futebol tradicional. E ele dura 2 tempos de 10 minutos. Cada time tem 6 jogadores, um goleiro e 5 de linha. E possui números ilimitados de substituições. O futebol paralímpico é adaptado para pessoas deficientes e serão 2 modalidades, o futebol de 5 e o futebol de 7. O futebol de 5 serão para jogadores com deficiências visuais e são 5 jogadores com 2 tempos, cada tempo tem 15 minutos, com 10 minutos de duração. É bem curtinho mesmo. Os olhos serão todos vendados, menos o goleiro, porque o goleiro terá que ter visão geral do campo. O guizo terá um guizo na bola. Este guizo poderá emitir ecos
para poder os jogadores saberem onde a bola estão e poderá chutar, né? E também terá um campo. O campo será totalmente silencioso e sem ecos, e para facilitar os jogadores na hora da partida. A torcida poderá comemorar na hora do gol. E também tem o futebol de 7, que agora eu irei falar. O futebol de 7 é bem simpleszinho, porque ele só terá duas coisas. E o futebol de 7 é para quem tem paralisia cerebral. Tá bom, sabendo isso, o futebol de 7 segue as mesmas regras da liga da FIFA. E é igual ao futebol convencional, só que tem duas diferenças. Os arremessos laterais terão que ser cobrados apenas com uma mão. Exatamente. E também não terá impedimentos. E o tempo é maior, que são 2 tempos de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos. E é isso. Eu irei falar uma das variantes do futebol. O outdoor. O outdoor vai trabalhar bastante no goleiro. O goleiro, por justamente o nome do esporte em português ser goleiro apressado. Enfim, tem algumas regrinhas que se deve cumprir. E o jogador poderá assumir a função de goleiro. Se trata de que haverá uma troca ali entre o goleiro, entre jogador e goleiro. E essa troca só poderá acontecer uma vez. Então você não pode meio que voltar para o goleiro. Então, na partida só pode assumir uma vez. Além disso, é só um goleiro. Alguns vão pensar, eu vou trocar com o goleiro aqui, vai ficar os dois no gol aqui camperando. Não. A partir do momento que troca com o goleiro, você vira o atacante ou a defesa, mas enfim, você vira o jogador. Você não vira mais o goleiro. Enfim, o Watch Dogs, ele em alguns vão mostrar eles com tacos, eles vão mostrar um campo de futebol, mas enfim, o propósito do Watch Dogs é justamente mostrar a diferenciação do goleiro, meio que a mudança. Então é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o futebol. O futebol é jogado por 2 equipes de 2 jogadores. Cada equipe ocupa um lado da quadra do vôlei de praia e as delimitações oficiais são de 9 por 18 metros. O centro da quadra tem uma rede de altura de 2,20 metros e a bola deve ser jogada por cima pelos jogadores. Caso a bola caia no chão, é marcado ponto para o time adversário. Os jogadores eles têm como objetivo enviar a bola, só que eles só podem usar os pés, as coxas, o peito, a cabeça e os ombros. A mão é contada como uma falta. Agora eu vou falar um pouco sobre o Bossa Ball. Bossa Ball é um esporte coletivo praticado entre 2 equipes que teve sua origem na Espanha e foi conceitualizado pelo belga Philippe Eijkmans entre 2003 e 2005, onde se passava morando por 10 anos na Espanha. Bossa Ball é uma combinação de diferentes esportes em uma mesma quadra, misturando a técnica do vôlei, a ginga do futebol, a beleza da ginástica artística e a musicalidade. Desenvolvido em 3 camadas de colchões infláveis, 2 trampolins divididos por uma rede, Bossa Ball ele pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Uma irreverência do Bossa Ball é a performance dos juízes. Os árbitros eles possuem um apito, um microfone, vários instrumentos de percussão e uma mesa de DJ. São eles que dirigem a partida e dão um clima especial e dançante ao jogo. Sobre a segurança dos jogadores, a quadra é revestida de material acolchado inflado e em cada lado das camas elásticas a altura do material protetor é de pelo menos 3 metros, garantindo que a diversão seja intensa sem preocupações. Hoje iremos falar sobre o futebol americano. O futebol americano ele se baseia no quê? Na força bruta, na capacidade técnica e tática também, na agilidade e principalmente em trabalho em equipe para que
vai dividir os jogadores, porque tem que ter 11 jogadores no seu time, na sua equipe. E cada jogador ou vai empurrar, ou vai bloquear, ou vai ser o atacante fazendo passe de bola. E para que isso seja necessário, que a bola chegue do outro lado na partida. Mais pontos o time fizer, ele ganha comparado ao adversário. A partida é dividida em 4 tempos. Nesses 4 tempos, cada um tem 15 minutos. Quando o jogador sai com a bola no campo, o árbitro ele só vai ativar o cronômetro quando ele reposicionar a bola para que não haja qualquer desavença ou qualquer roubo na partida.